E aí, gente, beleza? Professor Goico mais uma vez aqui para vocês hoje, hein? Hoje nós falaremos de um tema muito bacana, que é justamente a colonização do Brasil. Então nós estamos aqui em maio, esta que é a semana do meu aniversário. Olha só, de 18 de maio, se você não se lembra, foi o meu aniversário, né? Então, espero que você tenha mandado parabéns, ou se não mandou ainda, tira uma fotinho, posta aí lá no seu Instagram, nos stories, e me marca, @profgoicomesh, que com certeza eu vou ficar muito feliz, né, em receber a sua mensagem, viu? O que acontece? Quando a gente fala de colonização do Brasil, nós estamos aí completando, ou melhor, já completamos, né, 22 de abril, 1500, nós estamos em 2020, olha só, 520 anos, hein, de chegada, de ocupação ou de invasão dos europeus aqui na América Portuguesa, né, aqui no Brasil, então, pensando assim. E eu coloquei uma charge aqui em cima, que representa justamente isso, o descobrimento do Brasil, e aí a visão do nativo, né? Então o nativo vem desse europeu, né? Então, as caravelas portuguesas chegando, e ele, merda à vista, né? É justamente isso, porque essa chegada dos europeus aqui, ela não foi positiva para os povos nativos, né? Então você já deve se lembrar desse ponto, que ela foi, pelo contrário, né? Ela foi negativa a esses povos, e isso é um fator muito importante para nós. Nessa aula eu não vou ficar falando sobre a data, sobre o Dom Pedro, viu? O Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral ter visto a terra, olha galera, gritar terra à vista. Não, nosso foco não é esse. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Porque, por exemplo, nós falamos lá do dia 22 de abril, a data comemorativa da chegada dos portugueses aqui, né? E justamente aparece um índio lá, ó. Qualquer verdade pode ser dita por qualquer um, né? Então aparece justamente essa descoberta riscada, porque esse termo descoberta é um termo ultrapassado, você sabe disso, é um termo muito questionado atualmente, né? Porque como assim descobriu? A partir do momento que eu falo que eu descobri, é porque não existia nada ali, então eu estou subjugando os povos que já habitavam, as culturas que já ocupavam a região, né? Então essa é uma situação muito problemática, que leva aí a disputas, muitas vezes internas, entre várias etnias indígenas, né? Porque se aproximaram mais dos europeus em busca de favores, quando não tiveram os favores atendidos, acabaram aí observando que foram enfraquecidas de fato pelos europeus. Então, no caso, muitas vezes o termo que é utilizado é o achamento, né? Ou é o encontro de culturas, a cultura desses povos aqui da Mesoamérica, né? Ou os ameríndios, né? A Mesoamérica é um pouco mais para cima, mas os ameríndios justamente com os europeus. Então olha lá, ó, é o início da destruição de nossa cultura e pilhagem de nossas riquezas. Então muitas vezes essa é a visão deste nativo, tá? Sobre as ações dos portugueses aqui na região, tá? Esse período colonial que nós conhecemos, ele é dividido em duas fases, tá? A primeira fase é de quando Cabral chegou aqui até mais ou menos 1530, que é quando vem lá a primeira expedição com Martim Afonso de Souza para colonizar efetivamente o Brasil. Então temos um período pré-colonial, que é antes daquela colonização efetiva, e temos também o período da efetiva colonização, que é de fato 1530 e vai até 1822, lá com a independência do Brasil. Professor, mais uma vez eu vi que os caras consideravam 1815 também como uma data do fim do período colonial. Em alguns momentos, pode ser, o mais comum é 22. Por que falam de 1815? Porque é o momento que o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Entende? Então essa é uma outra situação, né? Portanto, vamos seguir aqui com a linha de 1822, beleza? Aqui no canal no YouTube você pode acompanhar a aula também sobre a independência do Brasil, tá? Olha esse quadro clássico, né? Um quadro de 1887 que retrata justamente um episódio de quase 400 anos atrás desse quadro aqui, né? Então a chegada dos portugueses na região, eu vou até apagar essa luz aqui para te dar uma visão um pouquinho melhor, né? Mas o descobrimento do Brasil, do Figueiredo e Melo, mostra justamente os portugueses como figura superior. Como é que eu imagino, tiro essas conclusões? Pela vestimenta, pela postura, pela tecnologia com as caravelas. Enquanto você retrata o nativo como um ser que está assustado com essa tecnologia,
como seres que não têm postura, então muitas vezes em uma posição de medo, então estão assustados ou estão recepcionando bem esse europeu. E nós sabemos que na verdade esse contato não foi pacífico, não foi sereno, não foi tão fácil assim, porque nos primeiros encontros de nativos com europeus, aqui na região do Brasil principalmente, né, lá no Nordeste, qual que foi o cenário comum? Um barulho, né, muito alto em virtude da quebradeira das ondas, né, nas pedras, tá? A dificuldade no idioma, ok? Ninguém entendia ninguém. E outra, o medo do outro, né? Então esse europeu tinha medo dessas criaturas que estavam nessas terras, e o nativo também tinha um medo, um certo temor de quem seriam essas figuras. Uma vez que é importante você se lembrar, a América não estava esperando os europeus, esses nativos não estavam esperando receber visitas, né? Visitas essas que vão colonizá-los, depois muitos foram escravizados e também assassinados, né? Esse é um outro ponto para você se lembrar. Olha esse quadro já, uma releitura aí, então o Desembarque de Cabral, lá pelo Oscar Pereira da Silva, de 1922, então a Semana da Arte Moderna. Também mostra uma criação, né? Por exemplo, as palmeiras aqui, isso não existia no Brasil nessa época, né? Então existia uma rica fauna, uma rica flora, mas as palmeiras não eram pertencentes aqui desse cenário, tá? Mas foram inseridas para dar um ar mais brasileiro, para haver uma identificação maior da sociedade aqui do século XX, tá? E mostra novamente aquela figura do europeu, um ser civilizado, contra ali o nativo, um ser violento, um ser selvagem. Essa muitas vezes foi a representação do nativo nesse período aí do Império e aqui no caso da República. Então trazer esse índio um ar um pouco mais de selvagem é aquilo que você pode acompanhar também no canal, a aula sobre imperialismo, né? Como é que você via o outro, como é que o europeu via o outro, né? Então subjugava as outras culturas, é uma ideia do etnocentrismo. Então aquele imperialismo que tem uma aula aí no canal, você pode acompanhar, do século XIX, né? Ou o neocolonialismo, foi inspirado em partes aqui nessas ações do colonialismo do século XV e XVI. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Deixa eu te mostrar o Cabral. Aqui uma cena clássica, né, da confirmação de Portugal, justamente com a imagem da igreja aqui atrás. Então o Frei juntamente com a cruz e a política, né, que é o Cabral. Então vemos que temos juntos ali tanto a igreja quanto o Estado. E essa representação, esse desenho aqui, é justamente a representação de quando Cabral tomou posse das terras do Brasil. Tudo bem? Então se atentem a isso. Esse outro quadro é um clássico, né? Quando a gente pensa na ligação de igreja com o Estado, que é a primeira missa no Brasil, no domingo de Páscoa. Então os caras chegaram aqui dia 22 e no dia 26, um domingo de Páscoa, foi justamente a primeira missa no Brasil. Então essa cena foi representada pelo Victor Meirelles de uma forma que você coloca então os membros religiosos e os europeus novamente como figuras superioras, né? Lembrando que a Igreja Católica está precisando de novos fiéis por conta da Reforma Protestante, né? Então está buscando novas almas, tá? E aí você vê o nativo, então tem um nativo aqui, né? Esse quadro você pode encontrar facilmente na internet, tá? Então os nativos são representados de fato como animais, como seres selvagens, animalescos, porque tomam banho, porque se depilam, porque aí vem lá as famosas, né, o L, o R e o F, porque eles não têm lei, não têm rei e não têm fé. Mas esses três pontos no padrão europeu, tá? Então talvez o primeiro ponto que você olhe para esse quadro é justamente aqui o Frei com a cruz, entende? E os nativos mais apagados, escondidos na árvore, então tem aqui a mãe está amamentando seu filho, tudo bem? Ou seja, tudo isso durante uma missa. Mas o que essa missa representa para o nativo? O que esse objeto aqui representa para esse nativo? Não se sabe, entende? Então, é um momento do famoso etnocentrismo. Então, os europeus querem impor sua cultura a esses nativos. O projeto inicial era fazer um transplante de culturas. Então, pegar 100% da cultura do europeu, do português e colocar esse bloco cultural aqui. Mas isso não foi possível.
tá? Porque logo com a chegada dos europeus já teve que mudar a dieta, teve que mudar a vestimenta, né, a roupa. Então o veludo já não dá para você ficar usando roupa de veludo aqui no Brasil. Vai ter que mudar, um tecido nobre também, luxuoso e mais leve, mais fino, a seda, tudo bem? Então os caras passaram a usar roupas de seda e tudo mais, né? O próprio hábito de começar a se lavar em rios, né? O banho, que era muito comum dos nativos, tudo bem? Então a dieta alimentar também muda, com o abacaxi, com o coco, com a mandioca. Tá? Então, o contato com a fauna brasileira, muitos papagaios foram furtados daqui para serem levados de presente para o rei, né? Boa parte dos papagaios morriam nas viagens, né? Então eram raríssimos os casos de que esses animais chegassem vivos em Portugal. Para quê? Para eu dar de presente para o rei. Olha, rei, eu trouxe do Brasil, olha esse pássaro com as penas coloridas. Eu arrancava a pena do bicho e levava para o rei. Tá? Então, é uma situação muito marcante, né? Aqui a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que você pode pesquisar na internet, então faça esse exercício, né? Veja como um cara da época descreveu aquilo que ele viu. Então Caminha tentou descrever o máximo do que ele via para o rei de Portugal. Essa é uma situação muito bacana, tá? Porque você vê de fato a mentalidade do homem, que não é um homem moderno que vem para cá, é um homem medieval. E esse homem medieval, ele vem com a visão medieval, com aquela visão controlada muitas vezes pela igreja, né? Então ele vai colocar que ele vê a fauna, a flora muito bonita, mas que ele vê também os nativos que são selvagens e que muitas vezes andam com as suas vergonhas de fora. Entende? Então isso não é, como assim as mulheres andarem com os seios de fora, os homens andarem com o negócio balançando, é algo muito estranho. Né? Então, isso tudo ele vai relatar na carta. Se você nunca leu a carta, procure aí no Google, põe lá Carta Pero Vaz de Caminha. Ela foi considerada até mesmo, né, na época do positivismo ali e tal, nessa formação de uma identidade republicana, a certidão de nascimento do Brasil, a Carta do Caminha. Olha que coisa maluca, né, de você pensar. E aí vem a caracterização de fato, como eu disse para vocês. Esse período pré-colonial, então, que está acontecendo tudo isso, é justamente a fase da chegada do Cabral até 1530, quando vem a expedição do Martim Afonso de Souza. Um outro ponto importante é o Brasil. Claro, você sabe que o pré-colonial é um período onde as viagens para cá eram menos frequentes. Então os portugueses não tiveram interesse logo de início de chegar colonizando aqui. Por quê? Aí é um ponto bacana para você entender. Muito simples, muito simples. Você vai ter que lembrar lá das Índias, lá do Oriente, né? Quando a gente pensa em Oriente, vai lembrar das especiarias, isso, exatamente. E as especiarias, o tempero, então cravo, pimenta, até mesmo tecnologias que vinham lá da China, a gente pode colocar assim, né? Seda também, pólvora, né? O que vai acontecer? Esse mercado no Oriente, nas Índias, era muito lucrativo. Então aqui, o que os portugueses encontraram aqui de início? Esperavam encontrar ouro. Não encontraram ouro, encontraram um índio balançando e o pau, né? O pau-brasil, que aí deu origem até mesmo ao nome da região. É a Terra Brasílis, justamente isso, Pindorama também, né? Mas a Terra Brasílis, qual é a ideia? Pô, é onde tem pau-brasil, ou seja, vamos explorar o pau-brasil daqui. Então, um dos primeiros produtos a serem explorados pelos portugueses foi justamente o pau-brasil. Tudo foi muito bem controlado, vou te falar por quê. Ó, primeiro, duas expedições que vieram para cá, para tentar exercer um controle. As exploradoras mais recorrentes, então os portugueses vinham com as caravelas, traziam aqui, paravam nas chamadas feitorias. O que eram as feitorias? Hoje é quase que uma ideia de um porto, né? Então são os entrepostos comerciais. Ao invés do cara ter que vir com toda a equipe e buscar a madeira, cortar a madeira, limpar a madeira e colocar no navio, não. Agora eles já deixam várias equipes aqui, que são os famosos muitas vezes degredados, pessoas que tinham crimes aí em Portugal e vieram cumprir sua pena aqui, né? Isso eram nos julgamentos, o cara vinha cumprir a pena aqui. Tá? Depois que fala, o Brasil foi habitado por bandidos. Não é isso. Tá? Muitas pessoas tiveram suas penas e deixaram para pagar suas penas aqui, tá? No julgamento. Mas existiam muitas outras pessoas que vieram em busca de uma chance de vida, de uma oportunidade melhor de sobrevivência, né? Claro. Um ponto importante de vocês se lembrarem é o quê? Nessas feitorias, ao invés então, de perder todo aquele tempo que eu falei, o que vai acontecer?
Agora então você deixa a equipe aqui, o cara vai atrás disso aí e o navio tá lá, tal. O cara abastece o navio zarpa. Vem outro navio, abastece o navio, zarpa. Não perde tempo. Entendeu? Essa é a ideia. A colonização aqui é uma colonização de exploração. Tudo bem? Um outro ponto importante dessa extração do pau-brasil, que também era chamado de Ibirapitanga, né, pelos tupis, justamente é uma exploração predatória. Então não tem interesse, coitadinho do pau-brasil, vai faltar no futuro. Não, eu tô nem aí se vai faltar, o que vai acontecer. Eu preciso agora, né? Por que eu preciso desse pau-brasil agora? Porque eu preciso de madeira e eu preciso também pegar esse interior aqui do pau-brasil avermelhado que eu uso para corante. Então eu vou usar para tingir tecidos. Olha que coisa bacana. Por que você, sabendo agora que o interior do pau-brasil é vermelho, por que a Igreja Católica condenou, né, e fazia críticas a Portugal por escolher o nome da sua colônia como Brasil? Você consegue pensar nisso? Por que a Igreja vai condenar essa situação? O que lembra Brasil? Brasa. Brasa, por que brasa? Bom, interior vermelhado e tal. Vermelho, brasa, brasa quente. O que você conhece que é vermelho, tem a ideia, né, de ser vermelho e quente? Exatamente. O inferno. Então, um reino católico está colocando o nome da sua colônia de algo que remeta ao inferno, ao diabo, um homem medieval. É algo muito questionado, mas ainda assim a igreja passou a aceitar, porque entendeu que de fato não era uma homenagem ao diabo, nada disso, mas era em virtude da quantidade de pau-brasil que havia aqui na região. Tudo bem? Até mesmo muitos homens que vieram para cá, muitos europeus, quando pisaram aqui no Brasil, perceberam um ponto. Qual é? Poxa, eu estou longe da lei. O que é a lei? O rei. E estou longe da igreja, que é o Papa. Ou seja, eu estou longe da lei e longe de Deus. O que eu posso fazer aqui? O que eu quiser. Porque essa é uma região que está habitada por criaturas submissas ao nosso poder, criaturas que muitas vezes têm ligação com outras religiões que estão ligadas a ele, ao rabo de seta, ao pai da mentira, ao diabo. Então eu posso fazer o que eu quiser. As mulheres, eu vou atacá-las. Os homens, se eles vierem me atacar, eu vou atacar também. E vou devolver tudo isso. Conseguem entender as problemáticas, tá? As tretas que vão acontecendo? Então isso é importante de vocês se atentarem. E aí eu faço uma pergunta que é justamente por que colonizar o Brasil? Pensando no pau-brasil, né? Então o pau-brasil, com o regimento do pau-brasil, você estabelecia um limite também para exploração. Então normalmente aí é 80 quilômetros da costa. Você não podia entrar mais no território. Né? Por quê? A coroa portuguesa também tinha medo de perder. Então é sempre um controle. E aí vem os fatores. Por que colonizar? Primeiro ponto. Então, com aquela ideia de expansão marítima, que vocês podem olhar a aula aí também no canal, tá? Mostra lá os países atrasados. França, Inglaterra. Aos poucos, os caras vão se lançando ao mar em pequenas expedições. E justamente qual era o medo? Os caras chegarem, invadirem a terra e aí passar a ter mais poder. Né? Então, garantir a posse por conta de ameaças. Os indígenas entram como ameaças aqui? Sim, porque para o português Tordesilhas garantiu a posse daquelas terras. Então, quem estiver nessas terras e não for português é um invasor. Então, vamos combatê-los. Tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Justamente com esse medo dos portugueses, qual é o grande lance aqui? Os portugueses tinham uma esperança, né, de encontrar ouro, de encontrar prata, pedras preciosas. Por quê? Os espanhóis, aqui nos nossos vizinhos, estavam encontrando muito, né? Então, os outros nativos, uma vez que na região da América Espanhola, essas sociedades nativas já haviam se sedentarizado, então muitas já haviam criado civilizações, se organizado ali. Aqui no Brasil não. Aqui na região do Brasil, o que predominavam eram os nativos caçadores-coletores, os famosos nômades, né? Esse é um ponto importante para você.
E um terceiro ponto é justamente esse comércio com a Índia cada vez menos lucrativo, uma vez que está chegando muito ouro, muita prata, né, na Europa, aqui vindo da América Espanhola. Então, quem quer comprar pimenta do reino, cravo, isso já acaba perdendo o valor, né? E aí vem justamente a chegada no Brasil. Então, quando vem de fato o período colonial, que é Dom João III manda a primeira expedição com esse cara, Martim Afonso de Souza, com a devida missão, colonizar efetivamente o Brasil. Quais eram os objetivos então? Vamos lá, ocupar as terras, fundar vilas, desenvolver a economia local, proteger de invasores, seja dos nativos ou de outros povos, franceses, ingleses, espanhóis, holandeses, tá? De várias regiões, tá? E além disso, implantar aqui a cultura da cana-de-açúcar, que já era um modelo que foi testado por Portugal e falou, opa, vamos testar aqui em várias regiões, né? Então testaram, por exemplo, no Nordeste, aqui no Sudeste, e aí veio a primeira vila, a primeira vila brasileira é lá em São Vicente. Tudo bem? Fundada em 1532, 22 de janeiro de 1532. A primeira vila brasileira é em São Vicente, lá no litoral paulista. Tudo bem? Já ouviu falar sobre os processos de terceirização da colonização? Então, Portugal, principalmente nesse início, tentou aí dividir os custos com outros países, né? Mas os países, no caso da Espanha, tentou ali, mas principalmente entre os próprios portugueses, com os burgueses. Então com burgueses, com nobres, você não quer ter umas terras lá no Brasil e tal, você não quer investir? Esse primeiro projeto de 30 até 32, 33, não teve sucesso. Depois chegaram as capitanias e, por fim, o governo geral. Mas por que o governo faz isso? Aí eu coloquei em vermelho para você aqui. Porque colonizar é um processo caro, você tem que ter isso em mente. Colonizar é um processo caro. Portugal não tinha toda essa grana para sair gastando e investindo aqui. Tudo bem? Então tenha isso em mente. E aí vem o projeto das capitanias. Tá? Qual era o grande lance do governo nessa terceirização? Justamente desenvolver a região. Então vai começar aos poucos com a pecuária, vai começar com a formação dos engenhos. Então os engenhos de açúcar daqui surgiram graças ao investimento lá dos povos dos Países Baixos, como por exemplo os holandeses, tá? Calvinistas, os caras pegaram e investiram aqui nesse açúcar, nessa formação dos engenhos. Então boa parte dos nossos engenhos não foram construídos com dinheiro dos portugueses, e sim com dinheiro lá da galera dos Países Baixos, galera os chamados holandeses ou os flamengos também, tá? Claro, o que os caras conseguiram aqui? Estabelecer essas bases da famosa empresa colonial. Então começaram com os engenhos, começaram com a ocupação das terras. Ah, professor, então se a ocupação das terras é colonização de povoamento? Não, pelo contrário, é ocupar para explorar. Não existe uma preocupação em desenvolver aqui de fato como país, e sim como colônia para atender aos interesses dos portugueses. Tá? Então vem a produção de cana-de-açúcar e depois vem a produção até mesmo de tabaco, né? Eu vou falar para vocês em outra aula sobre a economia aqui, tudo bem? E aí vem um sistema que terá de início um grande destaque, mas em breve nós veremos que os resultados são muito pequenos, as capitanias hereditárias. Vamos acompanhar, né? Então justamente essa administração, dois modelos, primeiro a capitania e depois aí o governo geral. Capitanias hereditárias, já ouviu falar? Né? Então, um dos pontos que a galera aí mais... sempre quando fala de Brasil colônia, é o que lembra, capitanias hereditárias. Né? Então, você dividiu as terras do Brasil, lá o rei Dom João III dividiu aqui as terras do Brasil em 15 porções de terra, né? E distribuiu para 12 capitães donatários. Distribuiu o direito de uso da terra, não deu a terra para os caras. Aí é um ponto importante para você lembrar que não houve feudalismo aqui. Tá? Nessa América portuguesa, que é o Brasil, não houve feudalismo. Por quê? Mesmo com essa distribuição do direito do uso da terra bem partilhadinho, existia um controle central. Então aqui, embora existam várias divisões na nossa terra, existe alguém controlando tudo. No feudalismo você sabe que isso não existe. Então existem lá as divisões de terra e cada terra tem um chefe, o senhor feudal. Aqui não.
Aqui quem mandava nas terras, de fato, era o rei. Como que o rei garantiu o controle disso tudo? Com esses dois documentos. Carta de doação, com os direitos daqueles que recebiam as terras, os donatários. Então, o que você pode fazer nessas terras? E os seus deveres, que estavam inscritos aí na carta foral, né? Então, a foral estabelecia justamente os deveres dos donatários. Então, que ele tinha que ocupar as terras, que tinha que lutar contra os invasores, que eu falei anteriormente. Tinha que pagar os tributos. Opa, isso é importante. Só que, né, gente, é importante você se lembrar. Esse cara, esse empresário da época, ele não tinha aquela experiência, né, com administração. Então, muitos tentaram vir para cá, faliram, né, perdendo tudo que tinham. Muitos morreram, outros abandonaram as terras e não vieram. Falta de interesse, né? Então, são fatores que levaram ao fracasso. Quais foram as duas? Então, de 15, só duas tiveram sucesso. Olha aqui esse mapinha que eu vou te mostrar. 2 modelos de capitania. Esse aqui é o mais antigo das divisões. Esse aqui é o mais recente, é o mais atual e que em breve será o mais utilizado. Tá? Quais foram as duas que tiveram sucesso? Pernambuco e São Vicente. As duas partes aqui de São Vicente. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante para vocês se lembrarem. Tá? Que de 15, só 2 tiveram sucesso. Pernambuco e São Vicente. Tudo bem? Pernambuco e São Vicente. Tá? Então, a grande diferença aqui, ó, é a divisão que aparece justamente aqui em cima. Beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso, porque o próprio rei de Portugal vai falar que, na verdade, o grande fracasso das capitanias não foi essa falta de recursos, não foi a falta de bons gestores, não foram os conflitos, nada disso. O grande problema que ele vai colocar aqui, ó, foi a descentralização administrativa. Ô rei, mas nem a dificuldade na comunicação, então o cara demorava muito para falar, para ter o apoio militar, por exemplo. Não, o problema aí é que está faltando ali alguém para controlar de fato nas colônias. E aí qual é o projeto que o rei instaura? Propõe a ideia em dezembro ali de 48, mas ela entra em vigor mesmo em janeiro de 1549. Justamente o governo geral, e precisa de uma criação da sede do governo geral. E vem a criação da cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, para sediar o governo geral. Então, o governo geral, qual é a ideia? Vamos botar em ordem aqui essa colônia, vamos estabelecer um poder central com os governadores gerais e com os cargos auxiliares, além de, claro, numa visão mais local, a criação das câmaras municipais. Quem é que vai ocupar as câmaras municipais? Os homens bons, então homens ricos, normalmente brancos, cristãos, proprietários de terras e de escravos. Tá? Então esse é um grande lance para nós, vocês lembrarem que o objetivo do governo geral é justamente a centralização política e administrativa, com o apoio das câmaras, com o apoio dos cargos auxiliares, como o provedor-mor, como o capitão-mor e o ouvidor-mor. Tá? Justamente para auxiliar a administração, auxiliar a segurança, a fiscalização e, claro, as questões do judiciário. Fiscalizar também os servidores, para não ter corrupção aqui, tentar estabelecer um controle. Tudo bem? Então é importante que vocês se atentem a isso e lembrem-se, né? Estamos falando de um momento em que a ocupação do Brasil, ela era naquele fator do caranguejo, né? Então muitas vezes ela é chamada de ocupação caranguejal, porque ela não aprofundou aqui nesse início. Então aqui nesse século XVI, reparem, observem aqui a parte mais escura do mapa, cinza escuro, que mostra justamente a ocupação no litoral. Então você criou ilhas de colonização. Tá? Qual era o interesse do governo português também? Muita gente pensa que era unificar toda essa região aqui. Pelo contrário, o governo queria estabelecer ilhas, espaços divididos aqui, para você não haver uma, ou melhor, para não haver uma união e essa união causar uma revolta contra a coroa. Tá? Então são pontos muito importantes para vocês se atentarem, para vocês revisarem, retomarem esses pontos, tá? De capitanias, de governo geral, estudarem e estarem atentos. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomercio, que eu vou te ajudar. Beleza, gente? Beijão, se cuidem e até mais. Valeu!